como que algumas pessoas conseguem alcançar alguns resultados, chegar em um determinado lugar e outras não. E muitos dos meus resultados, por exemplo, que consegui alcançar até o momento, vêm de, claro, inúmeros fatores, não existe um fator isolado, mas o que eu enxergo hoje e que eu julgo muito importante, até por isso que eu quero falar sobre esse tema, o quão importante é você estudar, se aprofundar, conhecer mais sobre crenças centrais e entender quais são as suas crenças para que a partir daí você consiga quebrá-las, modificá-las, né? Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Então, como que funciona e o que são crenças centrais? Crenças centrais, na verdade, é um conjunto de regras, né, e de comportamento que você veio aprendendo desde a sua infância. Então, desde a sua infância, a sua primeira infância, lá você já começa a aprender muitas coisas e a partir desse momento seu comportamento começa a ser modulado também. Então, independente de quem tenha criado, por quem você tenha sido criado, essa pessoa já tinha, né, algumas crenças dentro dela, ela vai reproduzindo aquilo também na sua criação. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, enfim. Então, crenças, definindo aí, né, o que são crenças centrais, é um conjunto de regras que você criou desde a sua infância. E aí você passou a acreditar nisso. Ou um comportamento modulado por regras. As duas explicações aí estão bem, abrangem bem o que significa esse termo. Dentro da psicologia, dentro da neurociência é utilizado o termo comportamento modulado por regras. Mas entendendo um pouquinho, né, sobre esse tema. Então, como que forma e como que são formadas essas crenças centrais? A partir do momento em que você nasce, enfim, começa a sua vida, você começa a sua criação e existem inúmeras pessoas ali que participam, né, da sua criação desde a sua infância. Então, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, enfim, qualquer pessoa que esteja ali como seu cuidador, qualquer pessoa da sua família mais próxima ali, começa a introduzir ali, ter contato com você, enfim, durante toda a sua vida. A crença, ela se forma a partir de um forte impacto ou por repetição. Então, o que seria esse forte impacto? O impacto no sentido de ser uma pessoa muito próxima a você, que te falou algo, que fez algo, que você começou a acreditar a partir dali. Então, uma pessoa que você tem carinho, que você tem amor, que você realmente gosta dessa pessoa, por você gostar dessa pessoa, você tem ali uma proximidade maior e também acredita em tudo que ela fala, né? Então, querendo ou não, a gente toma como verdade aquilo que aquela pessoa que a gente tem um carinho enorme, enfim, uma aproximação ali maior, fala pra gente. Então, isso pode ser tanto no sentido bom ou ruim. Então, existem só crenças ruins? Não, é um conjunto de regras, enfim. Então, não existe só a parte ruim. Por exemplo, eu tenho que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Isso é ruim? Não, isso te ajuda no sentido de não vou sofrer um acidente, enfim, para te proteger, né? Mas, infelizmente, a grande maioria das crenças aí, elas são mais o sentido negativo da coisa. Então, é aquela pessoa, enfim, da sua infância, ou aquela situação que te fez acreditar que você é burro, que você não sabe fazer nada, né? Então, existem várias classificações aí, crença de desamor, crença de abandono, crença de rejeição. Abrindo um pouquinho aqui para vocês, eu tenho algumas dessas crenças ainda, venho ainda tratando isso, mas não é fácil, né? Não é do dia para noite. Já melhorei bastante e acredito que vou passar a vida toda aí olhando para isso. Mas por que é importante você entender sobre esse tema, mais uma vez? A partir do momento que você mergulha, né, nesse mundo de autoconhecimento, enfim, de você tentar se conhecer um pouco, você entende quais são suas crenças e como elas estão modulando a sua vida desde o dia zero ali. Então, a partir do momento em que você escuta muito na sua infância palavras ruins, ou seja, você é preguiçoso, você é burro, você não sabe fazer nada, você não faz nada direito, você passa a acreditar naquilo, aquilo vai modulando o seu comportamento. Então, você começa a acreditar que você não sabe fazer nada, que você não merece nada de bom, que você é uma pessoa burra, que você é inferior às outras pessoas, quando isso não é verdade, né? Sabemos o quanto isso não é verdade, mas inconscientemente você acreditou muito naquilo. Por quê?
porque aquela pessoa que falou pra você tinha uma ligação muito forte com você, ou porque aquela situação em que você começou, que você foi inserida, eram repetidas diversas vezes, então você tinha ali uma pessoa que falava isso pra você todos os dias. Então, por repetição, você aprendeu que aquilo é a verdade. O que isso acarreta na sua vida, né, de certa forma? Aquilo é inconsciente, então você não tem, até pelo menos um período ali que você passa a estudar e entender um pouquinho sobre o seu comportamento, e eu gosto muito de aprender sobre o comportamento humano justamente por isso, até o momento que você aprende sobre aquele tema, você não tem consciência daquilo, então você vai só agindo no automático. E aí você vai modificando todas as situações da sua vida a partir daquela crença que você tem. Então você tem uma crença de escassez, você acredita que não existe uma forma de você viver confortavelmente, com prosperidade, com dinheiro, com acesso a coisas boas, porque você acredita que é tudo muito escasso, que não existe essa possibilidade, que não tem como viver de uma forma melhor. Então você acaba aceitando um pouco, o mínimo ali, toma café de qualquer jeito, não se arruma, tá sempre aceitando o que é pouco. Por quê? Porque você tem essa crença de que não existe prosperidade na sua vida, né? E prosperidade eu não tô falando só de dinheiro, tá? Prosperidade é vários sentidos aí, né? Então, você acredita que não existe isso pra você. Você acaba levando a vida dessa forma. Existem várias outras crenças, né, que a gente pode citar. Então, tem crença em que a pessoa acredita que ela não é digna de ser amada, digna de ser valorizada, e ela vai aceitando também relacionamentos ruins. Então, ou seja, a crença, ela vai modulando todos os seus comportamentos e faz você vai deturpando a realidade, né? Então, você enxerga a realidade como de uma outra forma que ela não é daquela forma, mas você enxerga assim. Então, você enxerga que você não é digna de ter um relacionamento saudável porque você passou a vida inteira vendo seus pais se relacionando de uma forma ruim, você passou a vida inteira vendo muitas brigas, e aí você vai seguindo aquele ciclo, porque você tomou aquilo como verdade para sua vida, você acaba reproduzindo aquele ciclo. Ou numa outra situação que se encaixe aí para você, você vai reproduzindo, então você acaba vendo o quê? Tudo aquilo que você aprendeu e que você tomou como verdade desde a sua primeira infância ainda vem modulando a sua vida desde aquela época até agora, né? E aí, uma situação, ela tem significados diferentes para uma pessoa ou para outra. A mesma situação, né, tem significados diferentes para uma pessoa ou para outra. Então, vamos pegar uma situação aqui de apresentar um trabalho da faculdade em público, ou de falar numa reunião, num trabalho, no seu emprego, enfim. Essa mesma situação vai trazer um significado diferente para você e para mim. Eu tinha muito problema com isso, né? Então, eu acreditava que eu sou uma pessoa burra, não sei nada, ninguém vai me ouvir, as pessoas vão me odiar, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa que eu não sei o que eu tô falando. Então, eu tinha essa dificuldade. Se eu tivesse algo agendado ali de apresentar um trabalho, de apresentar algo em público, no trabalho, no meu emprego, por exemplo, eu já ficava muito nervosa, então eu nem dormia. Por quê? Porque eu tinha esse nervosismo de vou me apresentar, vão prestar atenção em mim e vão perceber o quanto sou burra, né? Então, você vê que eu deturpei toda a realidade. Era uma apresentação, eu tinha conhecimento para falar, eu tinha bagagem para falar sobre aquilo, poderia falar de uma forma clara e que gerasse ali um entendimento para as outras pessoas, mas por existir essa crença, eu deturpava toda a realidade. O mesmo acontece com uma outra pessoa que não tem essa crença, por exemplo, que eu tenho, né? Ela pode simplesmente pegar aquela situação de vou apresentar um trabalho em público, vou apresentar algo numa reunião do trabalho, reunião de resultados, enfim. E nessa mesma situação ela fica tranquila. Então tá bom, ela dorme em paz, ela se prepara, claro, mas ela vai lá e faz uma apresentação tranquila, sem gerar nenhum tipo de problema antes disso, né? Antes dessa apresentação. Então, você vê que a mesma situação tem significados diferentes para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. Então, o que faz, né, a gente chegar nessa percepção de alterar toda a nossa visão de mundo? As nossas crenças. Tudo aquilo que você ouviu, tudo que foi alimentado
em você desde a sua infância, é o que te forma hoje, é o que faz você ser uma pessoa que tem determinados comportamentos ou não. Então, a importância de olhar para isso é justamente parar de reproduzir ciclos que muitas vezes são ciclos ruins, então ciclos de relacionamentos ruins, ciclos de não ter sucesso profissional, de estar com a vida travada mesmo. Então, isso faz com que você não consiga evoluir na vida, se você não consegue olhar para essas crenças. E você também acaba se tornando um prisioneiro desses pensamentos, né? Esses pensamentos, eles são recorrentes na sua mente, então você acaba pensando muito naquilo. O tempo todo vem aquele pensamento de eu não sou bom o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não mereço amor, eu não mereço ser amado. Então aquilo fica tão forte na sua mente, né? Tão recorrente aqueles pensamentos que você acaba deturpando toda a sua realidade, como eu já falei. Então você só procura situações ruins para confirmar aquilo que está na sua mente. É uma outra situação, uma pessoa que fala assim, eu era para ter tirado, eu sou uma pessoa burra. Aí você vai ver a pessoa só tem notas boas. Mas como assim? E aí você tenta convencer, né, a pessoa. Mas como assim você é uma pessoa burra? Você tira 10, enfim. E aí ela fala assim, mas eu tirei 9. Então ela pega uma situação pequena, né, da realidade do contexto todo, uma situação que não altera em nada, e ela pega aquele único ponto ruim para falar como se a situação toda fosse ruim, né? Quando na verdade não é isso. Então acaba atrapalhando, porque você vai desfocando tudo, né? Você vai distorcendo toda a sua realidade. Quando você vê, você não consegue alcançar os seus resultados, os seus objetivos, porque você fica muito preso, né? E acaba te travando. Então, o importante é você conseguir identificar quais são as crenças que você tem aí, conseguir trabalhar nisso, não é do dia para noite, como a gente já sabe, e entender que as coisas vão começar a fluir e vão começar a melhorar com relação a isso a partir do momento em que você assumir realmente a responsabilidade de mudança, não importa quem foi que gerou essa crença em você, se foi uma pessoa da sua infância, enfim, muitas vezes a gente nem vai saber, nem vai lembrar, foram várias situações, vários comportamentos ali que modularam, né, a nossa vida, mas o importante é você justamente entender que você tem responsabilidade de mudar isso a partir de agora, para que os seus resultados daqui para frente também mudem. Entrando um pouquinho no ponto de mudança, como que a gente faz então para mudar esse cenário, esses comportamentos, esses pensamentos recorrentes, né? A qualidade dos pensamentos com relação às nossas crenças e à nossa visão de mundo. Um dos pontos principais, né, que a gente pode abordar e falar que nos ajuda a mudar essas crenças, é o ambiente em que você está inserido. Então, imagina que você ainda está inserido nesse mesmo ambiente que você cresceu, ouvindo todas essas crenças, vivendo todas essas situações ruins, vendo muitas brigas, enfim. Você não é responsável por tudo que aconteceu na sua vida. Você não tinha como mudar, de fato, mas você é responsável por mudar a partir de agora. Então, o seu ambiente, ele é composto por pessoas, pelo lugar que você mora, pela cidade, pelo bairro, principalmente pelos estímulos que você tem naquele lugar. Então, se você tem muito estímulo negativo, né? Se você tem muitas pessoas que têm comportamentos ainda que acabam sendo ali gatilho para você, né, ativar essa sua crença, você vai continuar reproduzindo isso. Você pode ter muita força de vontade, mesmo assim você vai continuar reproduzindo, porque são pessoas que você cresceu a vida toda, né? São gatilhos, são coisas, são situações, são comportamentos que você cresceu a vida toda ali naquele ambiente. Então, a forma mais eficaz de você conseguir de fato mudar isso, de você conseguir mudar a qualidade dos seus pensamentos, de você conseguir mudar a realidade que você vive é mudando o seu ambiente. O ambiente, ele é o que forma ou não as suas crenças, ele é o que melhora ou não as suas crenças e todos os seus resultados. Então, esse foi um pouquinho do que eu quis trazer para vocês e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!